E o mais importante, meus amigos, o mais importante, o presidente da República baixou o decreto 20.631, de 9 de novembro de 1931, que determinou a auditoria da dívida externa brasileira. Vou pegar um pouco de água aqui. Ele já tinha declarado moratória. No dia 30 de agosto, um pouquinho antes de expedir esse decreto, um pouquinho antes, no dia 30 de agosto de 1931, o governo já havia declarado moratória, a suspensão dos pagamentos da dívida externa do Brasil, de todos os pagamentos, com exceção de dois empréstimos ali que precisavam ser honrados, o Funding Loan de 1898 e o Funding Loan de 1914. Com exceção destes dois empréstimos, os demais empréstimos tiveram seus pagamentos suspensos. E logo em seguida ele baixa esse decreto aí, que eu acabei de mencionar, determinando que se fizesse uma auditoria, uma investigação da origem e da legalidade dos títulos da dívida externa brasileira, que absorviam uma quantidade fabulosa do orçamento. É o drama da dívida pública. É que naquele tempo a dívida pública era majoritariamente externa. E drama que se arrasta até hoje, não só no Brasil, como em outros países. Aí realmente ele abriu uma linha de confrontação com a banca internacional. A respeito disso, meus amigos, há um livro do José Maria Vittáquia, que era o ministro da Fazenda do Brasil nessa época. O livro se chama A Administração do Governo Provisório de Vargas, 1930-1931. Aí, meus amigos, aí você está abrindo uma linha de confrontação que exige um certo preparo. Que eu escuto muitas pessoas falando em investigar, apurar a origem dos títulos, tirar a limpo essa questão. Sou a favor, claro, deve ser tirado a limpo, mas isso requer um preparo prévio. O país tem que acumular reservas e ele tem que basicamente se preparar para enfrentar a pressão internacional que vai vir em cima. Uma pressão fortíssima. O primeiro governante, é bom que se registre isso, é bom deixar isso registrado. Aqui, na Iberoamérica, o primeiro governante a fazer isso, o primeiro de todos, foi o presidente do Equador, Gabriel García Moreno, que no dia 31 de maio de 1869 determinou a moratória, auditoria e renegociação das dívidas externas do Equador. E concluiu essa renegociação com sucesso. Inclusive, eu considero que o Gabriel García Moreno foi mais bem sucedido do que o Getúlio. Ele conseguiu um resultado melhor num prazo mais curto. Enquanto que aqui no Brasil, a renegociação da dívida teve várias indas e vindas, que eu não vou descrever aqui, gastaria muito tempo. Teve plano Oswaldo Aranha, aí depois teve o plano Souza Costa. Esse drama só vai se resolver durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, com a aprovação do plano Souza Costa, que reduziu a nossa dívida externa em 40%. Foi uma renegociação bem sucedida, a meu ver. Enfim, teve um saldo positivo, uma redução expressiva, 40%. Mas eu considero que o Gabriel García Moreno se saiu melhor. Ele conseguiu um resultado mais favorável e num prazo mais curto. E
e um pouco depois ele foi assassinado. Porque as sociedades secretas, a banca internacional, não perdoam isso daí, viu? Eles não gostam, consideram um mau exemplo isso daí. Para quem quer se aprofundar seu estudo nessa questão, tem um livro de um economista católico chamado Carlos Hermenegildo de Souza. O livro, de 2 volumes, intitula-se Política Econômica Internacional. Esse economista trabalhou um bom tempo no regime do Salazar e tratou dessa temática detidamente. Tem também os livros do Dr. Joaquim Sánchez de Toca, enfim, que ele trata também, foi outro autor católico, só que nesse caso era espanhol, e tratou detidamente sobre essa questão, a pressão da banca internacional em cima das nações ibéricas, das nações católicas. E, infelizmente, aqui no Brasil, no movimento católico ou nos grupos católicos, existe muita ignorância a respeito do assunto, muito despreparo. Ou seja, o pessoal está totalmente dopado por um veneno ideológico contrário aos nossos interesses. Mas disso eu falo em outra ocasião. Não é o momento de falar do assunto. Então, essa renegociação da dívida externa do Brasil teve muitas idas e vindas. No meio do caminho, teve até um acordo comercial com os Estados Unidos. Por quê? Num dado momento, em 1934, 35, o país foi posto contra a parede, praticamente forçado a assinar um acordo comercial com os Estados Unidos, em 1935. Aí, em 1937, vai ter outra moratória, que vai ficar até 1940. Aí, em 1940, recomeçam as negociações que vão ser concluídas de maneira bem sucedida, a meu ver, em 1943, com o chamado Plano Souza Costa. Então, esse negócio aí, para quem gosta, né, dessa temática, um dos melhores livros que eu li a respeito dessa questão econômica da Era Vargas, curiosamente é um livro escrito por um professor americano da Universidade de Stanford. O livro intitula-se A Política do Desenvolvimento na Era de Vargas, professor John Wirt, que trata, ele fez assim, apesar de ele ser estrangeiro, né, e ainda, provavelmente protestante, não sei, ele fez um levantamento documental bem feito, né, trabalho de pesquisador mesmo.